Oi, gente querida. Hoje eu trago para vocês um teto de céu diretamente aqui do deserto do Atacama, no norte do Chile, na região dos Andes. E é para falar dessa história que também foi inspirada aqui na região dos Andes, mais especificamente ali na região de Salta, de Jujuy, da Argentina. Publiquei esse livro tem muito tempo, ilustrado pelo André Neves. E ele conta a história de uma mulher que vai visitar um lugarejo, um povoado, né, que tem as areias coloridas, os morros, os cerros, los cerros coloridos, de colores, né? E conhece uma menina e as duas se envolvem porque a menina tem uma curiosidade de saber se chovia na cidade daquela moça, né, da turista. E a turista conta que sim, que lá chovia muito, então tem um interesse de um lado pela chuva e um interesse de outro lado pela não chuva, né? Como era um lugar que não chovia, muitas casas não tinham nem teto, nem telhado. Então, eu trouxe o livro, porque eu queria reviver esse momento justamente com a minha filha Daphne, que não conhecia esse lugar aqui. E a história, né, se passa então nesse lugarejo. O André fez um trabalho de uma pesquisa muito bacana. A história vai se revelando com essas páginas que vão se abrindo, né? E o teto era o céu, sem nuvens, sem chuva. A chuva não conhecia aquelas casas sem teto. A chuva sempre demorava e atrasava, nunca chegava. A chuva perdeu o calendário das estações, perdeu o relógio. A chuva foi chover para outras bandas. As estações estavam reunidas em uma só, a da seca. A estação seca ou a seca estação. A estação da seca seca. As casas não conheciam as gotas, os chuviscos, as tempestades, as tormentas, nem raios, nem o imprevisível. Não conheciam enxurradas e a lamaceira. As casas conheciam o tempo definitivo, o da seca, o previsível e o permanente. Por ali não havia enxurradas d'água, havia enxurradas de poeira e pó, que pintavam a paisagem de cores secas, redemoinhos e labirintos de pó, aqueles que fazem a gente esquecer as datas, os pensamentos, as coisas que vão chegar. Só uma coisa chegava e ficava: a seca. Sempre? O sempre não é o que não acaba? E a seca não iria acabar? E lá a personagem, né? As casinhas sem teto. E aí eu volto aqui com esse livro para contar para vocês a novidade, que ele está selecionado pelo PNLD Literário em uma nova edição. E as escolas públicas do Brasil poderão receber esse livro para que essa história chegue às crianças. E é uma história de diversidade, que fala também sobre meio ambiente, sustentabilidade, sobre gratidão, porque uma personagem quer retribuir à outra aquilo que a outra não tem, né? Uma tem a seca, não tem a chuva, e a outra tem a chuva. E elas vão fazer essa troca simbólica, né? De gratidão uma pela outra, por ter conhecido, né, uma e outra. Esse livro está esgotado, mas vai ter essa edição que nós estamos aguardando com muita alegria e expectativa. E eu trago para vocês essa novidade aqui direto do norte do Chile, do deserto do Atacama. E deixo vocês com um teto de céu e uma imensa gratidão por estarem aqui, seguindo meu canal. Continuem de olho nas notificações para saberem sobre as novidades do meu canal. Um grande abraço e até a próxima.